Sándor Ferenczi, psicanalista húngaro, contemporâneo de Freud, discípulo de Freud, é um psicanalista certamente importante para a história da psicanálise e, sobretudo, para o pensamento clínico psicanalítico. Isto porque Ferenczi, a um certo momento de sua vida e um certo momento do movimento psicanalítico, ousa inventar novas formas de intervenção psicanalíticas que iriam além da escuta da associação livre e da atenção flutuante. Portanto, iriam além da expectativa de uma revelação do inconsciente que era esperada tradicionalmente a partir das intervenções e interpretações dos analistas. Isso quer dizer que, por circunstâncias de dificuldades no trato de pacientes que não eram notadamente pacientes histéricos ou obsessivos, mas que haviam demonstrado muita resistência em associar livremente, e também o próprio tratamento mostrava-se de uma certa maneira emperrado, esses pacientes tinham a característica de mostrar-se afeitos a determinados hábitos, a determinadas formas viciadas de se comportarem corporalmente, que para Ferenczi pareciam ser formações de resistência cujo sintoma parecia estar impossível de ser acessado pela via da palavra, mas que poderia ser de uma certa maneira provocado a se mexer se o analista, em um determinado ponto das sessões, em um determinado momento do tratamento analítico, fosse capaz de provocar determinadas fantasias e, sobretudo, determinadas atitudes que o paciente não tomava por total inibição, por total desarticulação psíquica, o que parecia ser uma resistência corporal muito forte. Ferenczi vai proibir determinados atos masturbatórios, determinados cruzamentos de pernas, determinadas formas compulsivas de urinar, determinadas atitudes passivas de se colocar diante do objeto fóbico, vai, a partir de uma certa condição, entusiasmar o paciente a enfrentar o objeto fóbico, a pensar através daquilo que talvez pudesse causar desprazer, ou seja, pensar um certo ódio ao analista, uma certa raiva. Ferenczi não tinha medo dessas nuances mais, digamos assim, ácidas, e fazia com que seus pacientes fossem encorajados a agir, a tomar determinadas atitudes, e ele tomava determinadas liberdades para intervir mesmo na vida e nos hábitos e nos comportamentos e pensamentos dos seus pacientes. Era a chamada técnica ativa que estava sendo criada por Ferenczi, certamente que com a anuência de Freud que já havia tentado a atividade com o próprio Homem dos Lobos, quando ele tomou a iniciativa de marcar um fim para a análise, na expectativa de que o material recalcado pudesse, dessa forma, vir à tona mais facilmente. O caso do Homem dos Lobos é, portanto, um caso de técnica ativa, talvez o primeiro conhecido, mas Ferenczi não pensava que a técnica ativa seria exclusivamente voltada para encurtar as análises. Ao contrário, a técnica ativa seria para pôr em movimento a libido, independente do tempo da análise. O importante seria levar o paciente a mexer-se, a mobilizar-se, de maneira tal que ele conseguisse, via o seu engajamento na transferência, abrir mão de determinadas posições muito regredidas e muito estancadas e muito fixadas em determinados circuitos libidinais. A superação das resistências através do ato faz de Ferenczi um modificador, um inovador das técnicas até então clássicas freudianas, na medida em que ele passa a incluir o analista como um polo catalisador e implicado num processo não só de rememoração ou revelação do inconsciente, mas sobretudo de criação de novas trilhas psíquicas
portanto, de novas formas de estabelecimento de conexões psíquicas inconscientes. O inconsciente, a partir de Ferenczi, passa a ser um inconsciente criado, um inconsciente forjado, inventado, provocado, alavancado, de uma certa maneira inventado pela relação transferencial. Ferenczi dizia que não era recomendada a técnica ativa para qualquer caso, que ela só deveria ser tentada em última instância quando a análise tradicional houvesse parcialmente fracassado, e que deveria contar muito com a sutileza e a experiência do analista para saber exatamente se seria ou não o caso de propor as injunções ou as provocações de fantasias. Essa técnica ativa foi um período experimental da obra de Ferenczi. Ele levou ela ao extremo e durante 6 anos publicou artigos sobre a técnica ativa. Depois ele veio a ser muito criticado por analistas, inclusive o Freud, mas ele próprio foi o seu maior crítico, porque começou a perceber que a técnica ativa acabava sendo, por um lado, uma espécie de abuso de poder, de uso ultra violento da transferência por parte do analista. Isso faz com que Ferenczi, a partir de 1927, reelabore suas concepções sobre a prática clínica, sobre a técnica analítica e inicie doravante o que passou a ser conhecido como período de neocatarse e relaxamento, que era exatamente uma espécie de inversão da ideia da atividade, onde a partir dessa época Ferenczi pensava um analista capaz de atuar com empatia e com uma espécie de jogo de cintura, ocupando o lugar do João teimoso, aquele que apanha e volta ao lugar, e não mais aquele que de uma maneira contundente levaria o analisando a fazer as coisas de forma muito obediente, a ser cordato e a ser pacífico diante das ordens. Com Ferenczi cai por terra a ideia de que a psicanálise é de via única, onde só o inconsciente do psicanalizando é revelado, onde só o inconsciente do psicanalizando interessa. Na verdade, Ferenczi mostra que o inconsciente é de fato uma construção artificial provocado pela transferência, que é uma situação capaz de recolocar, de reinventar e de realocar a libido, de maneira tal que o processo se assemelha a um continuado fazer-se e refazer-se dos investimentos libidinais, onde o psicanalista ocupa um lugar importante porque ele não só é objeto de investimento libidinal, como ele também é uma espécie de polo desejante capaz de pensar, idealizar, propor, sugerir e se oferecer como parte do psiquismo que passa a ser um psiquismo cujas fronteiras se tornam inexatas, fronteiras entre analista e analisando. Portanto, sob esta perspectiva, a psicanálise torna-se de fato dinâmica e o processo de construção do inconsciente é um processo in loco, ad hoc, a partir das movimentações dessas partes, desses polos que são polos de força, de potência e de vontade. Analista e analisando são desejantes e seus desejos se encontram e se cruzam e de uma certa forma travam duelos, onde ambos estão sujeitos a transformações e afetações mútuas. E a ideia mesmo de Ferenczi é que haja em algum nível uma espécie de equilíbrio possível para o psiquismo de ambos. Portanto, em Ferenczi, o psicanalista é também analisado na medida em que se implica no processo. Claro que depois de Ferenczi, sobretudo, depois de Freud, alguns analistas vieram a pensar o lugar da contratransferência como sendo fundamental dentro da análise e não apenas uma resistência do analista que deveria ser deixado de lado. De qualquer maneira, Ferenczi foi um analista muito interessado no paciente, no tratamento e nas formas de superação das resistências. Foi um analista muito criticado, ele é até hoje muito criticado por uma suposta ingenuidade que pareceria dizer que
analista e analisando seriam apenas bons amigos, seriam edições fraternas de duas pessoas e não mais uma relação marcada pelas diferenças da transferência. De fato, Ferenczi ousou pensar com o corpo e com o seu próprio corpo. Ele dizia que, quando o psiquismo falha, é o corpo que vem no lugar. Estava muito interessado no chamado misterioso salto entre o psíquico e o somático. Nos dias de hoje, um analista como Ferenczi é importante não só historicamente, mas sobretudo para se pensar o lugar da experiência e o lugar da liberdade e da criação para o analista, não confundindo isso com um lugar de total falta de critérios ou total ignorância ou leviandade diante do processo analítico. Ao contrário, é exatamente a experiência de análise, a experiência de supervisão e a experiência do estudo teórico, o famoso tripé, aliados a uma intuição e um desejo de manter-se analista, que são importantes para pensar hoje em dia a prática analítica, que não se confunde com uma prática científica que utiliza métodos experimentais de pesquisa ou que precisa comprovar os seus achados, de maneira tal que a análise com Ferenczi encontra-se como um dispositivo de mudança, de transformação e de propulsão para aquilo que nós conhecemos então como o inconsciente.